Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo certo com vocês? Galera, a reforma da Previdência está quase sendo aprovada aí, ainda que algumas medidas estão tentando desidratar, a reforma da Previdência ela continua caminhando muito bem. A gente vai continuar vendo hoje, nessa sexta-feira, acompanhando ali, vamos continuar vendo toda essa interação das forças contrárias ali em Brasília, tentando colocar novos destaques ali, tem mais 10 destaques a serem votados, muitos foram votados aí durante toda a madrugada e a gente vai continuar vendo essa luta sendo travada. Mas todo mundo já viu aí que a reforma da Previdência foi tão bem que o Rodrigo Maia até chorou na sua aprovação, né? Sinal de que foi um feito heróico e ele está tendo até uma oportunidade de ter um protagonismo grande agora no cenário político nacional e talvez agora ele tenha entendido plenamente que ele pode ajudar o Brasil e colher os frutos também do mérito dessa vitória ímpar para a sociedade brasileira, vitória tão grande que nós tivemos muitas figuras da esquerda votando a favor da reforma da Previdência. Nessa votação de ontem, o pessoal teve uma adesão de 75% dos deputados federais votando a favor da reforma da Previdência. É uma marca impressionante, um negócio assim impensável, para o desespero e o pânico de todos aqueles que disseram que o Bolsonaro não sabia negociar, que o Bolsonaro não tinha traquejo para o executivo, uma vez que ele teria sido assíduo ali no poder legislativo, já há quase 30 anos em Brasília atuando como deputado federal, mas as críticas dizendo que ele não tinha experiência de gestão como executivo, né? Nunca tendo sido nem prefeito nem governador e assumindo essa função executiva pela primeira vez, o pessoal dizendo que ele não teria uma boa performance, né? Que o governo estava sem expressão, sem foco, sem rumo, já mostrou toda a mentira. Inclusive o New York Times lançou uma matéria dizendo que o Brasil está de volta no jogo, com certeza. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que além da reforma da Previdência, nós temos duas outras medidas aí que vão funcionar assim como um negócio assim impensável, um negócio astronômico, um negócio bombástico, impossível de ser segurado, invencível, o Brasil trilhando o rumo das potências mundiais, assim como eu tenho dito aqui há muito tempo, tenho sempre antecipado, né, algumas coisas ali. Falei para vocês que o Bolsonaro ia ganhar, só para você olhar meus vídeos todos aqui, sempre, né, muito antes de Bolsonaro se candidatar, eu já defendia publicamente aqui no YouTube, e também sempre apostando ali na vitória dele, sabendo que ele ia ganhar, acreditando até que ele ganharia no primeiro turno. Lembrando a vocês que ele só não ganhou no primeiro turno, muito provavelmente por causa da facada que o tirou de cena. Para você ter ideia, como é que um candidato a presidente consegue se eleger sem participar do segundo turno, sem estar na rua, só em hospital, internado, fazendo cirurgia, na reclusão ali para se recuperar daquele atentado. Então, é um negócio... O Bolsonaro está com timing, né? Mas eu quero dizer para vocês que, enquanto está todo mundo celebrando a reforma da Previdência, inclusive tem um detalhe importante aí que vocês precisam entender. O que aconteceu? Com a perspectiva da aprovação da reforma da Previdência, a Bolsa foi lá no alto, bateu um novo recorde, né? Vem batido vários recordes históricos no governo Bolsonaro. E aí, ontem, na quinta-feira, o que aconteceu? A Bolsa deu uma queda. Sabe por que deu uma queda? Dá uma queda quando está todo mundo vendendo as ações. E por que todo mundo estava vendendo as ações? Porque o pessoal queria fazer um negócio que no mercado se chama realizar o lucro. Realizar o lucro é quando você tem uma ação, ela sobe, e quando ela está lá no alto, você vende a ação e bota o dinheiro no bolso. Então, foi isso que todo mundo fez, botaram o dinheiro no bolso. Mas, muito provavelmente, quando a reforma da Previdência for finalizada com todos os destaques, a gente talvez veja um novo recorde aí sendo batido. Agora, pessoal, reforma da Previdência, ela dá... Qual é a mensagem que a aprovação da reforma da Previdência dá para o mundo? Qual é a mensagem que o Brasil está dando para o mundo? A mensagem é: nós teremos condição de pagar aquilo que a gente deve, nós teremos condição de pagar aquilo que a gente precisa pagar. Isso é uma coisa. Agora, uma outra coisa muito importante é, além de você falar, pode vir para cá, porque a gente tem condição de pagar e a gente tem condição de devolver a você o seu investimento, outra coisa extremamente interessante também é o Brasil falar, venham para cá, porque eu vou facilitar os gastos tributários que você vai ter. Então, pessoal, a reforma tributária que é
esse combo aí. Só que o combo, reforma da Previdência e reforma tributária, não são só os dois. Tem um terceiro aí que eu vou deixar mais pro finalzinho, tá? Pessoal, imagina só que maravilha, né? Reforma da Previdência aprovada, o Brasil solucionando a questão fiscal. Todo mundo fala, né? Ah, o Brasil está numa crise fiscal. O que significa isso? Eu tenho plena convicção que, pô, você escuta, as pessoas escutam isso e falam, pô, que parada, que negócio é esse de crise fiscal? Crise fiscal é você tá gastando mais do que você recebe. E isso o Brasil já vem praticando, infelizmente, desde 2014. Você, para verificar esse detalhe, basta você entrar no site, portal Tesouro Transparente, tesouro-transparente.gov.br, tá? Você vai ver como é que estão as finanças do Brasil aí. Já há muito tempo você não só vai ver que o Brasil está gastando mais do que recebe desde 2014, ou seja, há 5 anos que a gente está gastando mais do que recebe. Nenhuma empresa e nenhuma família consegue sobreviver gastando mais do que recebe, né? É um negócio super complicado. Mas, o que é interessante? A reforma da Previdência diz o quê? Que o Brasil vai conseguir pagar aquilo que ele deve e, além disso, vai sobrar dinheiro para investir em educação, para investir em saúde, para investir em segurança pública. Daí a importância do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro também. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o combo reforma da Previdência e reforma tributária. Reforma tributária, os debates já começaram. E o que a reforma tributária vai fazer? Além do Brasil mudar de cenário, mudar de rumo e deixar o atraso para trás, o Brasil ter dinheiro sobrando para poder investir, abandonar o populismo de que você tem que gastar dinheiro mesmo sem ter, aquela visão de mundo completamente insana e irracional que muitos partidos de esquerda e populistas têm pregado há tanto tempo. A reforma da Previdência não. A reforma da Previdência e a reforma tributária vão fazer o quê? Primeiro, a gente vai ter condição de pagar uns investimentos que serão inseridos aqui no Brasil. Segundo, o Brasil vai ter dinheiro para investir em infraestrutura, em educação, saúde e segurança. Terceiro, reforma tributária. O recado do Brasil às empresas do exterior: podem vir para o Brasil que nós vamos facilitar o seu trabalho aqui. Você não vai pagar aqueles impostos astronômicos e absurdos, porque você sabe que eu já mostrei muitas vezes aqui no meu canal que o Brasil já foi ranqueado entre os piores países para se investir do mundo, tá? E a gente está rapidamente abandonando esse cenário com a reforma da Previdência, com a reforma tributária e também com toda aquela aprovação da liberdade econômica também, que vai facilitar muito o empreendedorismo no Brasil. Agora, um detalhe importantíssimo que foi ventilado na grande mídia ontem é o seguinte: a gente perceber que além da reforma da Previdência e da reforma tributária, um detalhe muito importante que pode fazer o Brasil bombar muito, sabe o que é? A possibilidade de Eduardo Bolsonaro se tornar o nosso representante em Washington, tá certo? Ele assumir lá a embaixada brasileira em Washington. Isso seria fenomenal. Aí você fala, fenomenal por quê, Daniel? Isso não é nepotismo? Não se sabe exatamente se é nepotismo. Há um debate no Supremo Tribunal Federal se a lei do nepotismo se aplica a esse tipo de cargo político, tá? Provavelmente não se aplique. Existe alguma jurisprudência em favor, existem outras contrárias, mas é muito provável que não seja nepotismo e vai ser muito legal para o Brasil. Sabe por quê? Não é porque o Eduardo Bolsonaro é filho do Jair Bolsonaro, não é só isso. É porque além do Eduardo Bolsonaro ter um trânsito muito importante nos Estados Unidos, ele, além disso, além de falar inglês fluentemente, já ter dado entrevista para a TV americana, falar espanhol também fluentemente, ter a sua jornada como deputado federal ali, conhecer muito o meio político e ter completado 35 anos, né, recentemente, já ficando habilitado para essa função, cuja idade mínima para ser embaixador no exterior é 35 anos. E aí, qual que é o grande detalhe disso? Não sei se vocês perceberam isso na visita de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, mas o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está sendo cotado para assumir a embaixada brasileira em Washington, ele tem um excelente relacionamento com o filho de Donald Trump e com o próprio presidente Donald Trump. Inclusive, quando Trump chamou Bolsonaro para uma reunião
particular, depois da reunião em público com a presença dos jornalistas, ele pediu para que o Eduardo Bolsonaro ficasse. Por quê? Porque ele é amigo da família. O que isso vai fazer? Isso vai fazer a interação comercial Brasil-Estados Unidos bombar, tá certo? O negócio vai fluir, que é uma maravilha. Então, pessoal, esse trio aqui, reforma da Previdência, reforma tributária e a eventual nomeação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington, isso vai ser um sonho de consumo, vai ser uma maravilha. A gente já viu vários sonhos, né? Quer ver um sonho de consumo? Bolsonaro presidente, Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, e Paulo Guedes, ministro da Economia. Que coisa maravilhosa, né? Então, para todos que querem o bem do Brasil, a gente a cada dia está realizando um sonho. E eu dou os parabéns aí para o presidente Bolsonaro, para toda a família, para esse trabalho maravilhoso. E eu quero dizer para vocês que, para terminar, meu amigo Josias Teófilo, cineasta, que dirigiu o documentário sobre a obra do professor Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições, o Josias Teófilo, ele lançou ontem o pôster do novo documentário que ele está preparando, que é Nem Tudo Se Desfaz, tá? Dá uma olhadinha lá no site nemtudossedesfaz.com.br, se eu não estou enganado, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, que você precisa apoiar e acompanhar essa produção, que vai ser bombástica. Eu brinquei ontem com o Josias que o pôster, quando ele liberou o pôster, foi um negócio tão impactante que o Twitter caiu, né? O Twitter ontem caiu às 3 da tarde, eu não sei quem acompanhou, mas eu fiz essa brincadeira com ele porque realmente vai ser um negócio muito bombástico. Vocês vão entender a grandiosidade daquilo que nós estamos vivendo hoje, tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus. Se você quer mais conteúdo aqui do canal Daniel Lopes, você tem uma oportunidade muito legal de apoiar o meu canal, clicando aqui embaixo no botão azul Seja Membro. Clicando nesse botão, você ajuda muito o canal a crescer e você também tem acesso a um vídeo além todos os dias, sábado, domingos, feriados, tá? Forte abraço a vocês, excelente final de semana. A gente volta amanhã com mais um vídeo exclusivo aqui para os assinantes do canal Daniel Lopes. Forte abraço, galera. Obrigado pelo apoio de vocês. Valeu!